Boa noite aos vereadores, ao público presente, ao Dr. Alex, à secretária Michele, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Boa noite a todos aqueles que nos assistem pelo Facebook. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 14 de maio de 2024. Solicito à senhora secretária Beatriz que proceda à verificação da presença dos vereadores. Boa noite a todos. Alencar, ausente. Antônio? Presente. Beatriz, presente. Felipe? Presente. Gilmar? Presente. Jair? Presente. Mateus? Presente. Nair? Rosane? Presente. Peço para a secretária Beatriz fazer a leitura da ata da última sessão ordinária do dia 30 de abril de 2024. Ata da sessão ordinária do dia 30 de abril de 2024. Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 19 horas, reuniram-se no plenário professor João Nassir Lorencet, na Câmara de Vereadores de Protásio Alves, em sessão ordinária, os seguintes vereadores: Antônio José Cassol, Beatriz Estela Campagnolo, Felipe Franciscão, Gilmar Dallagnol, Jair Cassol, Mateus Gardel Porta, Nair Salete Capelaro Bolzan e Rosane Bortolão Prigon. E Valderi Borges Vieira. Feita a leitura da ata anterior, aprovada por unanimidade, passou-se a ordem do dia. Projeto de Lei número 024 de 2024 cria cargo de provimento efetivo de psicólogo, passando a integrar o quadro de cargos e funções previstos na Lei Municipal número 716 de 2005, de 29 de agosto de 2005, e da outras providências. Rejeitado por unanimidade. Projeto de Lei número 025 de 2024 autoriza a contratação temporária e emergencial de excepcional interesse público e da outras providências, aprovado por unanimidade. Proposição número 01 de 2024, que seja denominada o trecho da estrada que liga os municípios de Protásio Alves e Nova Prata como Estrada Intermunicipal Nelson Luiz Salvador, aprovado por unanimidade. Sala de sessão da Câmara Municipal, dia 30 de abril de 2024. A ata está em apreciação. A ata está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. 40 minutos para debates. Não havendo debates, vamos para a ordem do dia. Moção de apelo número 01 de 2024. Peço para a secretária Beatriz fazer a leitura. Moção de apelo número 01 de 2024, de 14 de maio de 2024. Senhor Presidente, os vereadores signatários nos termos do artigo 157, inciso 1º, do Regimento Interno, requerem o envio de moção de apelo à Presidência da República, ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, TCU, solicitando empenho no que tange à reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul e desburocratização em relação à liberação de recursos em virtude da recente catástrofe climática que atingiu grande parte dos municípios. Apelamos ao Congresso Nacional a apreciação urgente do pacote de medidas enviados pelo Governo Federal na forma de 3 medidas provisórias, que, embora entrem em vigor imediatamente, precisam do aval da Câmara e Senado em até 120 dias para não perderem validade. Apelamos ao TCU para as ações direcionadas à reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, a adoção de medidas semelhantes àquelas adotadas quando da pandemia do Covid-19, no que diz respeito à flexibilização das exigências contidas na Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.
Requeremos a apreciação desta proposição em regime de urgência, nos termos do artigo 124, inciso 1º, do regimento interno desta Casa, com a discussão e votação na reunião ordinária de 13 de 5 de 2024. Exposição de motivos. Apresentamos esta proposição para apelarmos ao Governo Federal e ao Congresso Nacional o direcionamento de esforços e recursos para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Além das pessoas que pereceram e daquelas que permanecem desaparecidas, manifestamos nossa preocupação com a situação das pessoas desabrigadas, que não podem retornar a seus lares enquanto não se resolverem os alagamentos. Haja vista as previsões de que ainda podem vir chuvas nos próximos dias. O Rio Grande do Sul tem 428 dos seus 497 municípios com algum relato de problemas relacionados ao temporal, com 1,476 milhão de pessoas afetadas. Registramos que o município de São Borja e região não foi atingido com a mesma intensidade que a maioria dos municípios do estado. Embora o volume de chuvas tenha sido acima da média para o período, não nos afetou diretamente e da mesma forma. O nível do rio Uruguai elevou-se e atingiu algumas famílias, mas ainda assim dentro dos planos de contingência do município. Ainda assim, provavelmente em breve, o nível do rio Uruguai deve se elevar, em virtude das chuvas em outras regiões que recebem volumes de água em suas cabeceiras, ou então com uma possível abertura de comportas de barragens, necessárias para escoamento dessas águas. O governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade, situação reconhecida pelo governo federal para que o estado esteja apto a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais. A Defesa Civil colocou a maior parte das bacias hidrográficas do estado com risco de elevação das águas acima da cota de inundação. Reconhecemos as atitudes dos entes públicos e da população em geral nessa hora de solidariedade e ajuda humanitária, que auxiliaram no resgate de pessoas e animais, fizeram doações e dos voluntários que estão colaborando na coleta de doações, no preparo de refeições, entre outras ações. Dos inúmeros incidentes causados por esta catástrofe climática, muitas lavouras, produções agrícolas e a pecuária foram afetadas, o que, além dos prejuízos econômicos diretos, causa desabastecimento de alimentos e a consequente elevação de preços. As estradas afetadas prejudicam o deslocamento das pessoas, de alimentos, combustíveis e outros produtos importantes para a economia gaúcha. Empresas grandes e pequenas, geradoras de emprego e renda, foram amplamente afetadas. Conforme o governo do Rio Grande do Sul, estima-se em quase 19 bilhões o custo a médio e longo prazo para reerguer o estado após as enchentes. Serão necessários recursos para desobstrução de vias e construção de acessos alternativos, recuperação de rodovias, estradas e pontes. Para o restabelecimento dos serviços essenciais, será necessária a reconstrução total ou parcial de edificações e equipamentos públicos afetados, escola, saúde, assistência social, casas prisionais, etc. Quanto à estruturação urbana, são necessários recursos para a reforma e construção de unidades habitacionais, reurbanização dos locais atingidos e novos loteamentos. Iluminação, saneamento, pavimentação, limpezas de casas e estabelecimentos,
remoção de escombros e destinação de resíduos sólidos urbanos, entulhos e animais e desmontagem de edificações e estruturas comprometidas. O setor primário requer apoio aos negócios e à produção rural, linhas de crédito subsidiado, prorrogação de licenças, prorrogação de pagamentos de tributos, medidas de emprego e renda. Apoio à reconstrução e restabelecimento das unidades de produção agropecuária, recuperação de solo, crédito subsidiado para insumos, sementes, etc. Também serão necessárias medidas ambientais para a recuperação de ecossistemas degradados, bem como ações de prevenção através de política pública para novas ocorrências climáticas severas. Na certeza da devida atenção para essa situação atípica e urgente, acreditamos na aprovação desta proposição pela aprovação. Câmara Municipal de Protásio Alves, aos 14 dias do mês de maio de 2024. Gilmar Dallagnol, Matheus Gardel Porta, Antônio José Cassol, Rosane Bortolão Prigo, Felipe Franciscão, Beatriz Estela Campagnolo, Nair Salete Capelaro Bolzão e Jair Cassol. A moção de apoio está em apreciação, a palavra está com os senhores vereadores. A moção de apoio, a moção de apelo está em votação, os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção de apoio número 02 de 2024. Peço para a secretária Beatriz fazer a leitura. Moção de apoio número 02 de 2024, de 14 de maio de 2024. Senhor Presidente, os vereadores integrantes da mesa diretora desta Casa, nos termos do artigo 157, inciso 1º, do Regimento Interno, requerem o envio de moção de apoio a todas as câmaras municipais de vereadores da Federação, solicitando que encaminhem moções de apelo à União Federal, ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, TCU, solicitando auxílio na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, em razão da catástrofe climática ocorrida. No que tange à desburocratização da máquina pública e a consequente liberação de recursos públicos em caráter emergencial para esta finalidade. Requeremos a apreciação desta proposição em regime de urgência, nos termos do artigo 124, inciso 1º, do Regimento Interno desta Casa, com a discussão e votação na reunião ordinária de 14 de 05 de 2024. Exposição de motivos. A referida moção de apoio objetiva o envio de expediente a todas as câmaras municipais de vereadores da Federação para que auxiliem o Estado do Rio Grande do Sul por meio do encaminhamento de moções à União Federal, ao Congresso Nacional e ao TCU, solicitando o empreendimento de esforços para auxiliar na reconstrução do Rio Grande do Sul, através de todas as medidas que puderem desprender para sua recuperação, entre elas, liberação de recursos públicos em caráter emergencial e desburocratização da máquina pública para esta finalidade. Consoante levantamentos prévios, os municípios do Rio Grande do Sul já somam mais de 7,6 bilhões em prejuízos por conta das chuvas fortes que atingem a região desde o dia 28 de abril. Os dados são do balanço divulgado pelo CNM, Confederação Nacional dos Municípios, em 9 de maio de 2024. Números que não param de crescer devido ao retorno das precipitações climáticas nos últimos dias. Enfatiza-se o imenso prejuízo material e psicológico sofrido pelas diversas famílias atingidas, deixando centenas de milhares de desabrigados no estado do Rio Grande do Sul, aliado ao prejuízo econômico causado em decorrência desta tragédia climática sem precedentes em nosso estado, quiçá do Brasil.
Deste modo, por meio desta moção de apoio, solicita que as câmaras municipais de vereadores de todos os estados da Federação encaminhem expedientes à União Federal, ao Congresso Nacional e ao TCU, objetivando apoiar a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul no que concerne à liberação de recursos e à desburocratização da máquina pública para tal mister. Na certeza da devida atenção para essa situação atípica e urgente, acreditamos na aprovação dessa proposição. Pela aprovação, Câmara Municipal de Protásio Alves, aos 14 dias do mês de maio de 2024. Gilmar Dallagnol, Matheus Gardel Porta, Antônio José Cassol, Rosane Bortolão Prigol, Felipe Franciscão, Beatriz Estela Campagnolo, Nair Salete Capelaro Bolzão e Jair Cassol. A moção de apoio está em apreciação. A palavra está com os senhores vereadores. A moção de apoio está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Vereadora Nair. Vereadora Beatriz. Vereador Jair. Vereador Felipe. Vereador Antônio. Senhor presidente Gilmar, colegas vereadores, doutor Alex, a nossa secretária também, a Michele, o Ademar Bolzan, sempre assistindo a sessão, obrigado pela presença, e as pessoas que nos assistem de casa através do Facebook. Eu queria dar o sentimento de pesar à família Stedler e a família Dalla Corte pela morte da Dona Santina Stedler Dalla Corte, na qual ela leva o nome da pousada Avó Santina. Ela era de propriedade da família e ela foi professora por muitos anos, se aposentou como professora, sofreu bastante, porque era difícil, há anos atrás, ser professor, porque não tinha meio de transporte que tem hoje, era de a cavalo, era de a pé, mas enfim, ela também partiu, então o sentimento pesar aquelas famílias, a família. Eu tenho que deixar registrado aqui também o momento que o Estado vem passando, né? Um momento muito triste. Até assim, eu primeiro pedi para o Google umas perguntas e tive umas respostas aqui de que até o momento são 147 mortos, 127 desaparecidos, 806 feridos, 80 mil desabrigados, 76 mil também estão em abrigos e 2,1 milhões de pessoas desabrigadas. A tristeza que se tem olhando para essas cidades onde a água levou tudo embora. Eu digo para as pessoas, quando a gente conversa, você coloca no lugar dessas famílias 1 hora, sem mais notar onde tinha a casa. Aqui a gente reclama porque o tempo estragou com as estradas, terminou com as estradas do município. Arrancou os bueiros, arrancou os trechos de asfalto, mas que tudo isso é feito com o dinheiro público.
dá para reconstruir tudo com dinheiro público. E no particular aqui dá para se dizer que ninguém foi atingido. Caiu umas barreiras aqui no lado da Primavera, mas também não, graças a Deus não atingiu nenhuma família, ninguém morreu. Então o momento é triste, essa moção de apelo e a moção de apoio aí que foi feito, parabéns por ter feito, mas eu acho que infelizmente os nossos governantes não vão ver com bons olhos o que está sendo feito. Que Deus ilumine a cabeça desses governantes e que vejam com bons olhos essas cidades mais atingidas aí. É muito triste ver, é lamentável. Até devido ao tempo, nós do coral, juntamente com o pessoal do Gerpal, transferimos o nosso festival e o Manjar da Colônia, transferimos para o dia 29 de junho, por esses motivos também. Era isso, muito obrigado. Vereadora Rosane, vereador Matheus. Espaço de líderes. Progressistas. MDB. Eu só quero dar o sentimento de pesar a todas as famílias que perderam essas pessoas na tragédia. Muito obrigado. Essas duas moções que a gente aprovou hoje é um pedido da UVERGS, que é a União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, no qual o Estado todo, todas as câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul, elas estão aprovando o mesmo modelo, tá? Para que a gente encaminhe, a gente vai encaminhar para a União dos Vereadores e depois a União dos Vereadores vai encaminhar para Brasília para os determinados ministérios, pelo TCU, enfim, para o Congresso Nacional. Não havendo mais pronunciamentos, declaramos encerrada esta sessão ordinária. Boa noite a todos.